Olá, costureiras, costureiros, mundo da costura, todo mundo que costura. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo especial para você que está iniciando no mundo da costura e deseja comprar uma máquina de costura. É isso mesmo. Eu vou dar para vocês dicas importantíssimas na hora de fazer a sua compra da máquina de costura. Qual máquina escolher? Qual marca é mais confiável? Como que eu escolho? Compro nova ou compro usada? Certo? Eu vou contar tudinho para vocês ao longo desse vídeo. E assista até o final, porque no final eu vou dar para vocês a indicação da máquina de costura que você precisa comprar, para você que é iniciante, tá? Eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre máquinas domésticas, tá? Por que máquinas domésticas? Porque a gente está começando a costurar, é mais fácil, é um investimento mais em conta, tá? Porque a máquina industrial ela custa bem mais caro. E então esse vídeo vale para você que está querendo investir numa máquina, mas não tem muita grana para fazer um investimento numa industrial. Se você vai costurar ocasionalmente, se você vai costurar para você mesmo, algumas pecinhas para os parentes, se você vai costurar artesanato, tudo isso você precisa de uma máquina doméstica, você não precisa investir em uma máquina industrial. Mas se você está aprendendo a costurar e deseja costurar pegando facção, você deseja fazer alta produção, então você vai investir numa máquina industrial, tá? Tá ok? E esse será um outro vídeo. Esse aqui é específico para as máquinas domésticas, para quem está aprendendo e quer investir em uma máquina num preço mais em conta, tá bom? Que vai atender as suas necessidades. Eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos. Vou falar sobre as máquinas mais conhecidas, né, as marcas mais conhecidas. Vou falar sobre desempenho, tá, de costura, máquina que aguenta mais. E depois eu vou falar para vocês sobre os modelos de máquinas mais conhecidos, assim, mais utilizados para quem está começando a costurar, tá certo? Então é bem básico. Vocês vão entender rapidinho, vão sair daqui desse vídeo já preparados para comprar a máquina de costura da sua vida. Vamos lá? Vamos? Então tá. Primeiro tópico, marcas. As máquinas de costura mais conhecidas, né, as marcas mais conhecidas do mercado são Singer, Elgin, Brother e Janone. O desempenho de uma máquina de costura se mede pela quantidade de pontos por minuto, certo? Quanto mais pontos por minuto essa máquina de costura fizer, melhor ela costura. O que acontece? Quando você for comprar a sua máquina, você vai ler lá na descrição do modelo da sua máquina, vai estar lá a sigla PPM. Essa sigla significa pontos por minuto. E aí você vai comparar esses pontos por minuto com outros modelos de máquina. Porque é lógico que você vai dar uma pesquisada em vários modelos de máquinas domésticas e de marcas diferentes. Então, você vai dar preferência para essa máquina que tem a maior quantidade de pontos por minuto, tá ok? Essa é uma dica especial para quem quer comprar máquina doméstica e máquina industrial também. Essa dica vale, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os modelos de máquinas de costura doméstica que você precisa conhecer para comprar a sua máquina de costura. Você que está iniciando agora no mundo da costura. Os modelos são muitos, mas basicamente são assim. Tem as mais antigas, que são as máquinas pretinhas. Você já deve ter visto na casa de alguém, você de repente tem uma, pode ter herdado da sua avó, são as máquinas mais antigas que tem. Essas pretinhas da Elgin ou da Singer são máquinas maravilhosas e elas são até comparadas a máquinas industriais, porque elas costuram absolutamente tudo, tá? São máquinas ótimas. Se você tem em casa, você não precisa comprar outra máquina, você pode começar a costurar com ela, tá? Só tem um contra. Essa máquina, ela só costura reto, tá certo? Então, para você que está começando a costurar, vai fazer falta para você ter o zigue-zague e um caseador automático. Dentre os modelos de máquinas de costura,
que a gente tem as antigas, que são essas pretinhas, que é toda de ferro, é ótima, pesada, é firme, resistente. A gente tem também os modelos menos antigos, que são das máquinas que tem o ponto zigue-zague e o caseador automático. Isso vai ser uma mão na roda para você que está começando a costurar. Porque se você tiver só a máquina reta, você vai sentir muita falta na hora de fazer uma casa de botão, por exemplo. E você que está começando a costurar, você vai querer explorar tudo isso. E o zigue-zague, ele é importantíssimo na hora de você fechar uma peça para fazer o acabamento. Se você não tem grana para investir numa overlock ou não tem uma overlock em casa, que a overlock é uma máquina industrial de acabamento, ela evita o desfiado do tecido, deixa o acabamento bonitinho, serve também para costurar tecidos elásticos. Se você não tem como investir ou não tem uma máquina overlock, você vai dar preferência para máquina que tem zigue-zague e pelo menos um caseador automático. Dentre os modelos que eu falei para vocês, as antigas, essas mais modernas, que vêm com zigue-zague e caseador automático, nós temos as ultramodernas. As ultramodernas, elas têm uma quantidade bem grande de pontos decorativos, tá? E elas podem ser também máquinas bordadeiras. São máquinas que têm visores, luzinhas, elas têm entrada USB, elas têm um monte de papagaiadas. Que, para falar a verdade, a gente quase nunca usa, tá? A não ser que você trabalhe especificamente com bordados, não tem uma bordadeira, você vai usar. Mas no caso de uma máquina doméstica, que tem lá 91 pontos, 30 e tal pontos, você quase nunca usa isso, tá? Se você tem que investir numa máquina, prefira a máquina que é menos moderna. Aqui tem só o zigue-zague e um caseador automático. Se você tem grana para investir em uma mais nova, você pode comprar uma dessa que tem pontos decorativos, mas a menor quantidade de pontos decorativos possíveis, tá? Tem ali só os basiquinhos, que é para você dar uma enfeitada. Então, se você for comprar uma dessas modernas, dê preferência às que tiverem a menor quantidade de pontos. Então, são esses três modelos. São as antigas, as mais moderninhas e essas ultramodernas. Vocês vão dar preferência para as mais moderninhas, as medianas. Máquinas novas ou usadas? Qual comprar? Olha, o investimento em uma máquina nova ou usada está totalmente relacionado à quantidade de grana que você tem para investir em uma máquina de costura. Se você tem uma quantidade de grana legal para investir numa máquina de costura, dê preferência sempre para as novas, tá? Se você não tem, você pode investir nas usadas. As usadas, elas são cerca de 3 vezes um valor menor, entendeu? Do que as novas. O que acontece? As máquinas novas, você vai dar preferência de comprar ela numa loja, num site, novinha, zerada, e você vai ter ali garantia, uma boa garantia, e a segurança de que uma máquina vai ter uma boa durabilidade ainda, tá? A garantia é muito importante, eu já contei para vocês em um dos meus vídeos aqui, esse vídeo se chama Costuneura. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. Porque a garantia está totalmente ligada à compra de uma máquina para uma pessoa que está iniciando na costura. Se você não tem experiência em costurar e comprar uma máquina sem garantia, você vai morrer de medo de botar a mão na máquina e quebrar, tá? Eu explico isso nesse vídeo que está aqui no link. Então, dê preferência para a máquina da loja, porque ela vem com a garantia e isso te ajuda, sim, a aprender mais rápido, a ter um desempenho melhor também. É tudo mental, gente, mas é real, tá? Você comprando a máquina de costura nova, você vai ter um preço mais alto, preço de máquina nova, mas você vai ter uma boa garantia, você pode escolher até a garantia estendida e você vai ter um produto que vai ter uma vida útil bem maior. Se você for comprar a máquina de costura usada, você vai ter a facilidade de pagar um preço até 3 vezes mais barato do que a máquina nova.
a durabilidade pode não ser tão grande, porque essa máquina ela pode ter sido vendida muitas vezes já. E a questão da garantia, algumas lojas que revendem máquinas usadas, elas não dão. E se você comprar de mão, tá, de uma pessoa que está vendendo ali pessoalmente mesmo, essa garantia não existe. Então, se você for comprar uma máquina nova, não tenho muita dica para te dar, mas se você for comprar uma máquina de costura usada, você vai se preocupar com o seguinte: prefira comprar na loja, tá? Só compre na mão se ela tiver num preço muito favorável, se estiver bem barata mesmo, certo? Porque você provavelmente, se comprar na mão de uma outra pessoa que está vendendo, você vai ter que mandar essa máquina para ser revisada, tá? Um técnico vai ter que olhar, vai ter que mexer, limpar, vai ter que deixar ela toda direitinha, então você vai gastar mais. Se for comprar de mão, por favor, tem que ser muito barato, tá? Agora, se você for comprar em uma loja que revenda máquinas usadas, primeiro, peça garantia. As lojas costumam dar cerca de 3 a 6 meses de garantia, dependendo da loja. Chore o maior tempo de garantia possível, porque você vai precisar. Uma coisa boa para você que está comprando uma máquina de costura em uma loja de máquinas usadas é que eles sempre têm um técnico que pode te dar uma mini aula de como operar a sua máquina de costura, seja ela industrial ou doméstica. Eles vão até a sua casa e te dão um básico de como costurar, de como usar a sua máquina de costura nova. Chore preço também, tá? Porque a máquina usada é uma máquina usada, ela tem que estar pelo menos 3 vezes mais barata do que a máquina da loja. Mais do que isso, não está valendo a pena. Pesquise bastante. Se você for comprar fora da loja, na mão de uma pessoa, você vai se preocupar em perguntar por que essa pessoa está vendendo essa máquina de costura, tá? E por quê? Porque essa máquina pode ter dado algum defeito, tá? De tanto que foi utilizada e às vezes não tem mais conserto, tá? Você conserta e o defeito volta, conserta e o defeito volta. Essa pessoa pode estar vendendo essa máquina porque ela está precisando de dinheiro, tá? E aí tudo bem. A pessoa pode estar vendendo a máquina porque ela ganhou de alguém. Você vai pesquisar a procedência dessa máquina, é igual comprar carro. Pesquisa a procedência da máquina, por que a pessoa está vendendo, se já deu algum problema antes, algum defeito, se já foi enviado para algum técnico, quem é esse técnico que mexeu na sua máquina. No final, se você decidir comprar a máquina dessa pessoa, você vai pegar o contato desse técnico que mexeu na sua máquina, nessa máquina de costura, tá? Pegue o telefone certinho, porque se ela voltar a dar algum defeito, você vai mandar essa máquina para esse mesmo técnico, porque ele provavelmente está mais familiarizado com os problemas dessa máquina. Bom, eu já contei para vocês sobre os modelos mais conhecidos, sobre o desempenho da máquina, tá? E sobre as marcas. Agora eu vou falar para vocês a indicação que eu dou para vocês comprarem máquina de costura. Primeiro, escolha uma máquina de costura mais simples, tá? Nem tão antiga, nem tão nova. Dê preferência para as máquinas que têm zigue-zague e um caseador automático, pelo menos. Segundo, dentre os modelos e marcas que eu citei no começo do vídeo, procure e compare as máquinas que têm o maior número de ppms, pontos por minuto. Terceiro, compare preços, porque podem variar muito de uma loja para outra, de pessoa para outra. Agora, sobre mim. A máquina que eu uso é uma máquina Singer Facilita. Ela tem alguns pontos decorativos que eu quase nunca uso. O que eu uso dos pontos dela diferentes é o 3 pontinhos, que é o zigue-zague para pregar elástico. E só, basicamente isso. O caseador automático eu uso bastante. Zigue-zague eu uso a pampa. Sempre tive máquina de costura Singer. Não me adaptei às outras marcas, tá? Não sou patrocinada, gente, por marcas de máquina de costura. Eu só falo o que eu vivo. Então, a minha experiência com a Singer sempre foi das melhores, maravilhosa, tá?
mas eu não quero que vocês escutem a minha versão de marca de máquina de costura. Eu quero que vocês pesquisem bastante, procurem e encontrem a que melhor vai se adequar ao seu tipo de costura, ao que você deseja, como eu expliquei no começo, né? Se você quer só costurar para você, ou para fora, ou para uma facção, isso faz diferença também, tá? E então é isso. Esse vídeo é especificamente sobre máquinas de costura domésticas e especificamente para você que está iniciando no mundo da costura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, quiserem mais alguma indicação, deixem aqui nos comentários que eu respondo. Eu volto aqui e respondo sempre todo sábado, tá? Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante, tá? Se inscrevam, compartilhem o canal e os conteúdos, porque quanto mais inscritos tem no canal, mais ferramentas o YouTube libera para que eu possa fazer vídeos cada vez melhores para vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau!